Bom dia, meus amores. Todos estão bem? Mais uma semana está se iniciando, né? 9 de novembro já, né? Já estamos na segunda semana de novembro. Todos estão bem? Seus familiares estão bem? Graças a Deus, né? Agora, criançada, vamos falar com Deus? Vamos pedir a Deus para continuar nos abençoando, né? Nos guardando, tá bom? Feche os olhos. Pai querido e Pai amado, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, um bom dia, saúde, Senhor, para todos nós. Pai querido e Pai amado, eu te peço também que entre com providência, entre em cada lar, abençoa cada família, também cada criança. Pai querido e Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, abençoa seus familiares, Senhor. E também, Senhor, eu te peço uma bênção especial pelo Colégio CBPA, pela direção, pela coordenação, todos os professores. Assim eu te peço, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, fica conosco, nos guarda, nos livra. Assim eu te agradeço. Amém. Amém. Criança, hoje nós iremos iniciar mais um texto, né? Do Tiago de Melo, tá certo? O autor é Tiago de Melo. E esse texto é um poema, tá certo? O que é um poema, né? O que esse poema traz para as nossas vidas, né? A explicação fala de emoções, sentimentos, amizade, carinho, ternura, né? O poema é dedicado a um amigo, né? Chamado Leonardo. Ela é convidada, né? Essa criança é convidada a ir a um reino que ela supostamente governaria com a sua graça infantil, né? Espalhando tal atitude, né? Pois o mundo precisa. Esse texto, como eu falei no início, é um poema. Esse poema contém versos e estrofes, né? Aqui, versos e estrofes. O que é versos? Versos é cada linha. Cada frase, cada linha dessa aqui é chamada de versos, viu? Vamos ler esse poema? Aqui a tia fez só a primeira estrofe, tá certo? Que é estrofe? É um conjunto de versos. Aqui, ó, esse conjunto aqui todinho é chamado de estrofes, né? É a primeira estrofe do poema, tá certo? É escrito por Tiago de Melo. Vamos lá. Toada de ternura. Meu companheiro menino, perante o azul do teu dia, trago sagradas primícias de um reino que vai se erguer de claridão e alegria, certo? Esta primeira estrofe, né? Fala de um menino chamado Leonardo, né? O carinho que ele tem por esse Leonardo. Tá certo? Eu gostaria que vocês praticassem a leitura, continuassem lendo este poema muito lindo, né? Tá certo? De Tiago de Melo. Nós já aprendemos que é verso, né? Que é cada linha, tá certo? E estrofes, né? É um conjunto de versos, né? Esse aqui é o primeira estrofe deste poema. Tá certo? Vamos contar aqui quantas estrofes tem. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 estrofes, tá bom? Façam o estudo do vocabulário, tá certo? Vocabulário, vocês vão ver aí, ó. Perante, primícias, claridão, o significado dessas palavras que está em negrito. Tá certo? Lá embaixo do texto, né, do poema, tem um vocabulário. Vocês vão estudar, reler novamente, tá certo? E fazer o estudo do vocabulário e o estudo do texto. Já na gramática, nós iremos estudar sobre os advérbios, né? Advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de dúvida, de afirmação, de negação. Tá certo? Vamos primeiro ver o que é o conceito de advérbio. O que é advérbio? Tá bom? Bom, criançada, agora nós iremos estudar a parte da gramática, que fica na página 145, né? Vamos estudar sobre
advérbios, né? Os advérbios, eles são adjetivos, né? Ele modifica. Bom, criançada, e o que é advérbio? Advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, acrescentando-lhe uma circunstância de modo, né? Os advérbios podem ser classificados como um advérbio de modo, de tempo, de lugar, de negação, de dúvida, de afirmação, intensidade, tá certo? Observe aqui na página 145 e estude, tá certo? Aqui a tia colocou vários exemplos, né, de advérbio. Primeiro exemplo, Fernando saiu cedo de casa. Essa palavrinha aqui, cedo, é um advérbio, advérbio de tempo, né? Quer dizer que eles são cedo, né? De tempo, advérbio de tempo. Mal terminou de almoçar, foi jogar bola. Cadê o advérbio dessa frase? É mal, né? O advérbio de modo, certo? Seus brinquedos estão guardados dentro da caixa. Dentro, né? É um advérbio de lugar. Na letra D, ele é muito forte. O advérbio dessa frase é muito, né? Significa advérbio de intensidade. Na letra E, Caio certamente viu Maria no teatro, né? Caio certamente, o advérbio dessa frase é certamente, advérbio de afirmação. Ele estava afirmando que viu ela no teatro, tá certo? Advérbio de afirmação. Aqui na letra F, não gosto de frutas, né? Um advérbio de negação. Está dizendo que não gosta de frutas. Então, está negando. Agora, criançada, nós iremos estudar advérbios, locução adverbial. O que é uma locução adverbial? Uma locução adverbial é a união, né, de duas ou mais palavras, né? É a união de duas ou mais palavras que funcionam como um advérbio, né? Uma locução adverbial é a união de duas ou mais palavras que funcionam como um advérbio, tá certo? Vamos ver aqui exemplo na lousa. Exemplo de uma frase, né, com locução adverbial. O livro está à esquerda do computador. A palavra à esquerda é uma locução adverbial. Conheça agora alguns exemplos, né, de locuções adverbiais. Às vezes, por dentro, a pé, de repente, com certeza, sem dúvida. Então, essas palavras aqui, né, faz parte da locução adverbial, né? O que é uma locução adverbial? É a união de duas ou mais palavras que funcionam como um advérbio, tá certo? Agora nós vamos estudar um pouco sobre os advérbios interrogativos. O que é isso, tia? Que tem esse pontinho aqui, ó, ponto de interrogação, no final de cada frase. Né? Os verbos interrogativos, os advérbios interrogativos são advérbio de lugar, advérbio de tempo, advérbio de causa, né? O que ocasionou, o que foi, né? Advérbio de modo. O advérbio de lugar, né? Onde nós encontramos na frase a palavra onde. Onde ele estava, né? Onde. Então, um advérbio de lugar, nós encontramos nas frases essa palavra aqui, ó, onde. O advérbio de tempo, nós encontramos na frase a palavrinha quando. Quando você volta, certo? No advérbio de causa, sempre encontramos o porquê, né? Separado aqui sem acento. Por que choras? Qual a causa do choro, né? Então, é a causa, né? O advérbio de modo. Como vamos embora? Advérbio de modo, né? Usamos a palavrinha como, tá certo? Sempre no advérbio de lugar é onde, no advérbio de tempo é quando, advérbio de causa é porquê, né? Qual a causa? E o advérbio de modo é como.
Sempre que vocês forem estudar, abram seu livro, tá certo? Vão para um lugar reservado, estude várias vezes, tá bom? Antes de fazer a atividade, antes de fazer a tarefa, estude a explicação, ou então coloque o vídeo para assistir a aula várias vezes, tá bom? Agora, meus amores, iremos estudar a parte da ortografia, né? Dos porquês. Bom, crianças, já na ortografia, nós iremos estudar o uso, né, dos porquês, né? O uso dos porquês tem 4 formas para o termo porquê, né? Nós iremos estudar cada forma, são 4, tá certo? E cada uma apresenta uma situação de uso específica, tá certo? Vem aqui, ó, são 4 formas, né, dos porquês. Tem um porquê separado, o porquê separado com acento, né, circunflexo. Tem o porquê junto com acento circunflexo, tá certo? O porquê separado usamos no início das perguntas, né? O porquê separado com acento usamos para responder a pergunta. O porquê junto usamos no final de cada frase. Você pode até substituir por uma palavrinha pois, tá certo? E o porquê junto, com acento, né, circunflexo, nós usamos quando vem, logo após essa frase, vem um artigo. Vocês estão lembrados quais são os artigos? Os artigos definidos? Pronto. Os artigos definidos é o, os, a e as, né? Na frase, quando vier um artigo, vocês escrevem o porquê com acento, né? O porquê junto com acento circunflexo, tá certo? Vem aqui passando. Bom, criançada, aqui tem 4 frases, né? Que nós iremos estudar aqui os porquês, tá certo? O porquê no início, tá certo? Ó, por que você tem medo de sapo? Está no início da frase, então é o porquê, ó, separado e sem acento, tá bom? Agora, respondendo a frase, eu sinto medo porque, ó, separado com acento. Eu estou respondendo a frase, tá certo? Eu sinto medo porque ele é feio. Estou respondendo a frase. Então, quando eu respondo a frase, né, ele é separado e com acento. Na letra C, você está triste. Olha aí, ó, no final da frase. Né? Você está triste no final da frase. Nós usamos ele junto e sem um acento. Aqui na última. Agora não posso lhe dizer o porquê. Quando vem assim, ó, seguido de artigo, quais são os artigos? Os artigos definidos, né? O, os, a e as. Quando vem aqui, ó, tá certo? Aqui tem um artigo, esse porquê é junto com acento. Tá certo, criançada? No início é porquê separado, sem acento. Para responder a frase é o porquê separado com acento. No final de frases é o porquê junto, sem acento. E quando vem seguido de um artigo, no final da frase, né? Vem seguido de um artigo definido, né? Esse porquê é junto com acento. Agora, criançada, realizem as atividades, pratiquem a leitura, né? A leitura do texto, façam a escrita, a cópia, né? Para exercitar. E vem aqui na agenda. 9/11, segunda-feira, né? Início da semana. Espero que todos estejam bem dispostos. Aqui tem estudo do texto, gramática e ortografia, que começa na página 142 e vai até 148. Atividade de reforço, né, que nós não podemos deixar de lado. Tem aqui a página 153 a 155. Assinatura do seu responsável. Boa semana e ótimos estudos. E até mais tarde no Meet, tá bom? Não esqueça.